Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores. Eu sou o João Henrique Castro, começo o programa deixando um abraço à produção e direção do programa a cargo do Paulo Costa e do Sidney Júnior e convidando os ouvintes a interagirem com a gente, ajudando a gente a fazer o programa pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, coloca aí hashtag RádioGDG no seu recadinho, vai aparecer aqui pra gente, ele sobe aqui na nossa timeline, você participa, debate com a gente, ajuda a fazer o programa que é feito de torcedor para torcedor. A gente tem aqui no Twitter também o mecanismo das enquetes. Então você digita hashtag EnqueteGDG, bota aí na sua busca, vão aparecer as 6 enquetes que orientam o programa de hoje. Guerreiros em Debate. Não dá para crucificar ninguém, né? Eu gosto muito da postura do Mano em colocar a questão do coletivo, né? São 11 jogadores, né? Gente vem do banco, agrega, mas se o time vence, o time todo vence. Se o time perde, o time todo perde, né? Se toma um gol, faz 3, ganha o jogo, né? Nós perdemos ontem várias oportunidades de gol, deu bola na trave, Ábila perdeu o gol de frente com o Vitor, Arrascaeta errou uma cabeçada de frente com o Vitor também. Então, quer dizer, são questões que têm que ser analisadas. Não dá para você simplesmente ser engenheiro de obra pronta, pegar o fim da partida, olhar o resultado e falar assim, não vencemos, quem é o culpado, vamos elegê-lo e pegar ele para Cristo, né? Teve muito meme do Lucas hoje na internet aí, enfim, mas é a tal questão, ele acabou sendo expulso, a gente vai ter oportunidade de ver o Ezequiel na rodada que vem contra o Flamengo, que é um jogo muito complicado e a gente deve falar disso daqui a pouquinho. Eu vou voltar lá com o João, né, para ele continuar a condução do programa. Vai daí, João. Valeu, Álvaro, assumiu brilhantemente enquanto eu restabelecia aqui a minha conexão. E o Cruzeiro tem sim que se planejar para 2017, né? A temporada vai se encaminhando para o final. Faltam menos da metade do Campeonato Brasileiro. Há ainda esperança na Copa do Brasil. Tem Cruzeiro e Botafogo nessa semana, a gente vai falar sobre isso também. Mas acho que quando a gente fala nisso, né, e acho que é um pouco dentro do gancho do que o Stefano estava falando, é o gancho de, poxa, 2015 a conversa foi essa, e era a história dos reforços pontuais. Os reforços no início do ano não foram pontuais, não se aproveitou quase nada do que chegou no início do ano, só o Lucas Romero. Os demais já saíram do clube, né? O Maciel foi o último a ser devolvido para o Corinthians, com o Williams ficando por lá, né? Então a gente tem aí uma trajetória que 2016 foi um ano de grandes equívocos, né? 2016 aí, a sequência de trapalhadas do clube no início do ano, né, consolidadas aí com o retorno do Riascos lá em maio, ela atrapalhou bastante. E o Cruzeiro vai hoje em busca da reação, né, e de ter um final de ano tranquilo e quem sabe aí agora que há um elenco mais qualificado, que chegaram jogadores que estão buscando aí se entrosar, buscando se conhecer um pouco mais ainda, normal, acabaram de chegar ao clube, né, 2 meses de clube para a maioria deles aí, 3 no máximo. Então a gente vai vendo aí uma perspectiva até de sonhar na Copa do Brasil, mas a prioridade, sem sombra de dúvida nesse momento, é garantir também a permanência na Série A com alguma tranquilidade, né, e se livrar dessa condição incômoda. A gente está acompanhando, falando na questão do Campeonato Brasileiro, que é nesse momento a América Internacional vão se enfrentando no Estádio Independência. O jogo está com 14 minutos, 0-0, né, o Inter está tendo até um ataque perigoso aqui, vamos ver a questão, não, o Inter acabou perdendo a jogada, 14 minutos, 0-0, né, esse resultado mantém o Cruzeiro na 15ª colocação. Se o Internacional vencer a partida, o Cruzeiro vai para 16º, fica fora
da zona de rebaixamento de qualquer forma, mas o Cruzeiro depende aí do América não perder a partida. A gente vai acompanhando aqui o duelo, qualquer lance, qualquer coisa importante, a gente comunica à nossa audiência também. Para participar com a gente, agora sim eu posso anunciar aqui, a gente tem também o mecanismo das enquetes. Você coloca hashtag enquetegdg no seu Twitter e vão aparecer aí para você, até as 21h45 estão abertas para sua votação, 6 perguntas que orientam também o nosso debate. A primeira delas, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem? A maioria, 66%, dando nota 4. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo de ontem? 74% dando nota 7, a evolução do Cruzeiro no segundo tempo, que a gente já falava aqui. Terceira pergunta, o time evoluiu em relação ao jogo contra o São Paulo, 48% dizendo que manteve o padrão de jogo, 37% vendo evolução e 10% dizendo que regrediu. Quem foi o melhor no jogo de ontem? O Robinho liderando com 51%, o Elber 34%, Arrascaeta 9% e Alisson 6%. Sobre o confronto contra o Atlético Mineiro, contra o rival local, qual situação você escolheria? 69% preferem perder o clássico, mas disputar G4. Sexta pergunta, no jogo de quarta contra o Botafogo, o Cruzeiro deveria usar 50% dizendo time titular, 39% time misto, 8% time reserva, 3% tanto faz. Falando ainda em Brasileirão, para a gente falar sobre Cruzeiro e Flamengo, Cruzeiro e Botafogo na reta final do programa, e pensando nessa partida contra o Flamengo, mesmo na situação delicada do Cruzeiro no campeonato. As perspectivas, vendo o padrão de atuação do Cruzeiro nas últimas rodadas, mesmo sem as vitórias, também a sequência de vitórias que veio antes das últimas 3 partidas sem jogos. Eu queria saber de você, Stefano, o seguinte: dá para imaginar o Cruzeiro escapando com alguma tranquilidade, tendo agora uma sequência de jogos mais difíceis, ou você vislumbra tempos complicados aí para o time? Olha, João, eu sinceramente vislumbro tempos mais complicados pela forma como o campeonato vem se desenhando. Tá tudo muito aberto, tanto lá embaixo quanto em cima, e a gente, né, vai sofrer das duas pontas. A gente acaba voltando naquilo que você mesmo comentou sobre a defasagem do elenco do começo do ano. A sequência do que o Cruzeiro teve no começo do ano, no primeiro turno, óbvio, contra Figueirense, Curitiba, Botafogo, e que foi muito mal aproveitada, hoje, com os pontos que nós perdemos no começo, principalmente esses que são pontos fáceis, pontos relativamente tranquilos de conseguir, tanto que conseguiu no retorno, com esses pontos hoje a gente estaria numa situação melhor. A gente teria o luxo de poder perder para um Flamengo que está brigando. Agora a gente não pode ter jogo fácil contra o Flamengo. O Flamengo é mais time, o Flamengo está mais encaixado. O Flamengo, eu vejo que tem peças melhores por posições, se reforçou muito bem. Acredito sim que o Flamengo briga pelo título até a última rodada, junto com o Palmeiras. Mas eu vejo que o Cruzeiro vai sim sofrer bastante, principalmente nos pontos de maior pressão, que vai ser enfrentar o Palmeiras lá, o Palmeiras vindo o Flamengo, desculpa, enfrentar o Flamengo lá, o Flamengo vindo nessa crescente, buscando título ponto a ponto contra o Palmeiras. O Cruzeiro vai ter que jogar, o Cruzeiro tem sim elenco, o Cruzeiro tem sim um time capaz de enfrentar o Flamengo de frente. O negócio esse time vai conseguir render o que se pode. Porque se esse time render o que pode, e a gente sabe o que esse time pode, que é, por exemplo, o segundo tempo contra o Atlético, esse time briga de igual para igual contra o Flamengo. Sem problema nenhum, consegue até uma vitória. Agora, se jogar igual ao primeiro tempo, aí é já pensar em como recuperar esses pontos contra o Grêmio, depois contra a Ponte Preta. Não vai ser vida fácil. O Cruzeiro tá dando... A gente pode até chamar de sorte, apesar de eu não gostar dessa palavra no futebol, porque o futebol tem muito de competência, tem muito de planejamento. O Cruzeiro está dando sorte que a briga embaixo, tem um Internacional aí que a gente está assistindo jogar agora, que está assim, lamentável. Inclusive, se você botar no papel o elenco de Inter e Cruzeiro, o Cruzeiro é muito mais time, principalmente do meio para trás. Em Vitória, que eu vejo oscilando muito, que para mim é candidatíssimo a cair, e o Cruzeiro está ali, entre Sport e Curitiba, para tentar sair fora dessa zona. Então eu vejo que essa sequência próxima do Cruzeiro vai ser muito complicada. A torcida tem que ter paciência. A gente sabe as deficiências do Cruzeiro, a gente sabe que atualmente a lateral direita, por exemplo, é uma deficiência. O jogo está muito concentrado no Ábila, isso é outra deficiência.
que eu vejo alguns equívocos do Mano, por exemplo, na forma como ele bota o time para jogar, sobrecarregando os Sobs tendo que voltar para marcar. Isso para mim é inadmissível, o jogador da qualidade dele jogando para frente ter que voltar. Mas eu vejo que é completamente plausível que a gente consiga daqui para frente mesclar esse sufoco que a gente vai passar com umas vitórias mais tranquilas em casa, por exemplo, a Ponte Preta, e vai pegando ponto, vendo os de baixo também perderem, porque eles vão perder muito, e, se possível, seguir na Copa do Brasil com aquele espírito de Copa que a camisa pesa. Eu acho que, olhando a tabela, né, até falando essa questão da briga contra o rebaixamento, acho que do Grêmio para cima, né, alguém com 37 pontos nesse momento, faltando 12 jogos, na verdade, né, não chegar aos 45 pontos, aos 44, 43, por onde deve ficar a média, é muito difícil, né? O Grêmio mesmo, para chegar a 43 pontos, está 2 vitórias em 12 jogos. Apesar do Grêmio, nos últimos 5 jogos, não ter vencido nenhum, ter empatado 1 e ter perdido 4. Né? O São Paulo, acho que já está um pouco salvo já também. O São Paulo tem 34 pontos, passa a ser 3 vitórias em 12 jogos, também está aí relativamente tranquilo. O Curitiba também é nessa sequência, nessa lógica. O Curitiba tem 33. Ele precisaria também de 3 vitórias em 12 jogos, né, 4 vitórias talvez para se tranquilizar. Pensando nisso, para o Curitiba, e aí para a limitação do investimento, né, talvez vencer 1/3 dos jogos em 12 não seja possível. Aí eu vejo assim, a briga começa no Curitiba. Né? O São Paulo, aí, em função de 2 vitórias seguidas que conquistou, inclusive uma contra o Cruzeiro, perdeu agora para o Atlético Paranaense, é verdade, mas as 2 vitórias que ele obteve antes deram tranquilidade para o São Paulo. O Curitiba, né, para baixo, acho que já dá um pouco mais de vislumbrar o que é a disputa pelo rebaixamento. Né? Curitiba, Sport, Cruzeiro, Vitória, Internacional e Figueirense. Santa Cruz e principalmente o América, acho que o Santa Cruz está muito difícil. O Santa Cruz tem 23 pontos e venceu um jogo dos últimos 5. Né? Não está esboçando nenhuma reação. O Figueirense, com 28, venceu só um dos últimos 5. O Internacional, com 28, nesse momento também está vencendo um dos últimos 5. O Vitória está com um cara um pouquinho mais de reação. O Sport também venceu um dos últimos 5. O Cruzeiro venceu 2 nos 5. Né? Mesmo no histórico recente, um pouco mais complicado, eu vejo o Cruzeiro caminhando com mais tranquilidade do que, pensando aqui do Curitiba para baixo, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidatos para 2 vagas. Cruzeiro e Curitiba os mais próximos aí de conseguir consolidar essa reação, e aí outras 4 equipes buscando escapar aí dessas 2 vagas que restam para escapar do Z4. Eu vou falar também um pouco dos próximos jogos. Né? O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo fora de casa, depois enfrenta o Grêmio em casa, enfrenta a Ponte Preta também em casa, depois o Palmeiras fora de casa. O Palmeiras vai ter show no Allianz Parque, deve fazer essa partida em Londrina, é a notícia do dia. E por fim, Chapecoense em casa. Né? O Cruzeiro faz 3 jogos em casa e 2 jogos fora contra os principais candidatos ao título. 9 pontos. Né? Se o Cruzeiro faz 9 pontos, vence os jogos em casa, ainda que ele perca para os adversários de fora, ele chega a 39 pontos, faltando aí 7 rodadas. Vai ficar faltando 2 vitórias em 5. Esses duelos em casa, apesar do Cruzeiro estar indo muito mal em casa, podem significar em 5 rodadas um Cruzeiro bem tranquilo, hein, Álvaro? João, eu acredito que o Cruzeiro tem condições de reverter essa situação que a gente está passando, né? As próximas 5 rodadas são muito complicadas, como o Poc salientou agora há pouco, né? A gente pega praticamente a turma toda de cima da tabela, né? Pega Flamengo, pega Palmeiras, pega Grêmio, que está no momento oscilando bastante. Mas eu também não concordo muito, né, com o conceito sorte no futebol. Eu acho que o futebol ele traz mais eficiência do que sorte, mas enfim, ela faz parte. Acho que num grau menor, né, mas ela faz parte. Mas assim, o Cruzeiro tem time, né, e pelos 6 primeiros jogos antes dessa fase, desses 3 últimos do Cruzeiro, que houve uma oscilação muito grande, distinta entre os tempos, né, entre o primeiro e o segundo tempo, entre a proposta de jogo que o Cruzeiro tinha para o primeiro tempo e a desvantagem levar a uma segunda proposta. Enfim,
o Cruzeiro ele tem time e tem condição de buscar essa permanência, né, na Série A, sem passar muito sobressalto, sem passar muito susto, né? A gente tem que entender que o Cruzeiro costuma ir bem contra alguns times, independente de fase, né? O Poc citou o Flamengo é um time que está bem, está em boa fase, né? Tem um elenco qualificado, se reforçou muito bem, está jogando bem, né? Posso arriscar dizer que hoje o Flamengo tem jogado o futebol mais vistoso dos times aí do Campeonato Brasileiro, mas a mesma pedra no sapato, né, que a gente tem contra o Fluminense, por exemplo, eu acho que o Flamengo tem com a gente. A gente tem um retrospecto bom contra o Flamengo. Claro que retrospecto não ganha jogo, né? Eu estou ciente disso. Enfim, mas é uma coisa que dá para nos dar um pouco de esperança, né? Já que a gente tem que partir um pouco para esse lado, né? Para o lado da esperança, da fé, né? Cada um se agarra com suas crenças, enfim. Vamos se agarrar por aí também. Mas olhando bem pragmaticamente, o Cruzeiro tem elenco, né? A janela fez bem para o Cruzeiro, o Ávila está marcando gols, apesar de ter passado em branco nos últimos jogos. É uma carência que o time do Paulo Bento tinha, né? Alguém de empurrar a bola para dentro, né? E essa carência eu acho que foi meio suprida com a chegada do Ávila. Mas a proposta de jogo do Mano, ela é um pouco diferente, e eu queria chegar aqui nesse ponto. O Cruzeiro sempre entra com a proposição de deixar o adversário jogar e buscar os contragolpes. E assim, quando o Cruzeiro sai atrás do placar, acaba tendo que mudar essa proposição, né? Então, foi assim contra o Botafogo, lá no jogo do Rio pela Copa do Brasil. O Cruzeiro praticamente entregava a posse de bola para o Botafogo para buscar os contra-ataques, né? No jogo contra o São Paulo, foi no Morumbi, um jogo fora de casa. É natural o São Paulo propor o jogo, certo? Mas o Cruzeiro acabou tendo que correr atrás do placar também. E é natural o São Paulo ganhar, né, Álvaro? É verdade. Aí veio agora o jogo contra o Atlético. A proposição do Cruzeiro no primeiro tempo não era morder, isso ficou claro. Quando precisou morder, o Cruzeiro criou oportunidades, faltou empurrar a bola para dentro. Então, o Mano tem que encontrar esse equilíbrio. Essa é a minha questão. O Mano precisa encontrar esse equilíbrio entre um time que tem mais especialidade, no conceito dele, eu entendo, de não propor o jogo, de buscar as falhas do adversário, os contragolpes, do Cruzeiro do segundo tempo, que foi um Cruzeiro mais propositivo, né, e que criou as melhores oportunidades no segundo tempo. Se o Mano encontrar esse equilíbrio, João, a gente vai ter mais tranquilidade para se livrar dessa situação incômoda. Enquanto a gente seguir essa conversa aqui, o jogo agora do América com o Inter está com 28 minutos, o América acertou a trave 2 vezes. 28 minutos, segue 0-0, o Inter chega com perigo em algumas situações também, mas o América criou as melhores chances agora do segundo tempo, segue 0-0, e a gente aqui sido ingrata para que o América pelo menos segure um empate, né, para que a gente não perca uma posição no campeonato. Falando dos padrões de atuação, até pensando nessa característica do Cruzeiro de não conseguir propor jogo e etc., eu acho que isso mudou em relação ao ano passado, né? Eu acho que isso era uma característica muito forte do time do ano passado. Faltavam jogadores, né, e parte dos erros, né, da diretoria começaram a aparecer no ano passado. Por exemplo, quando o Cruzeiro contratou o Ariel Cabral falando que ele era um meio armador, né, e seria ali um camisa 10 da equipe. Apresentaram dessa forma, inclusive, a gente vê hoje claramente da qualidade ao passe, é um jogador de bom passe, mas de passe de transição. Ele não é um criador de jogadas. Hoje o Cruzeiro tem o Arrascaeta para explorar, né, o drible, para explorar a velocidade, também com algum recurso técnico de assistências, né, é o líder de assistência do Cruzeiro no ano. O Robinho com bons passes. Eu vejo o Cruzeiro conseguindo propor jogo com alguma eficiência, né. Eu não acho que esse problema está tão claro assim, não. E não acho que, né, esse modelo de quem vai propor o jogo, quem não vai numa partida, é decidido só por uma equipe.
ele é decidido pelas duas, né? Não adianta você chegar, fazer uma preleção no Mineirão e dizer a gente tem mais facilidade para jogar na transição, para jogar no contra-ataque, então vamos passar a bola pro adversário. Porque o adversário vai pensar, olha, tô jogando fora de casa, eu vou explorar o contra-ataque, vou jogar na transição, não vou atacar o Cruzeiro, e fica um jogo morno e xoxo, como foi, por exemplo, boa parte do primeiro tempo ontem de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então, a partida é construída pelos dois adversários. Eu vejo o Cruzeiro, embora não tenha conseguido fazer boas apresentações em casa nesse ano, com qualidade para ser mais propositivo. Qual é a dificuldade? O elenco foi montado agora. Ontem, numa discussão mesmo, a gente conversava e tinha gente dizendo: olha, não entendo como Ponte Preta e Chapecoense, com muito menos investimento, fazer um campeonato muito mais tranquilo que o Cruzeiro. Assim, eu entendo. Eles não tiveram 4 treinadores esse ano, contando o Delamore. Eles não testaram mais de 40 jogadores. Eles não formaram o elenco em junho e julho. Não tem milagre, né? Você pode ter aí jogadores que custam 10 milhões, 20 milhões chegando em junho e julho. Eles não vão chegar voando. Eles vão precisar de tempo para se adaptar. O Cruzeiro tem evoluído, né? Vinha evoluindo com o Paulo Bento. Era uma questão de tempo, ao meu ver. Segue agora a evolução natural de um grupo que está se entrosando. E aí a gente até nota algumas características que possam incomodar. Por exemplo, nos últimos 3 jogos do Cruzeiro, contra o Botafogo no Brasileiro, contra o São Paulo e contra o Atlético Mineiro, a gente viu o Cruzeiro melhor no segundo tempo do que no primeiro. Passa a impressão de um bom condicionamento, mas um Cruzeiro jogando melhor, às vezes até quando já estava em desvantagem. E aí, não é que o Cruzeiro não está conseguindo fazer transição, né? Não está conseguindo jogar na transição, porque o Cruzeiro reage na hora que ele tem que propor, né? Que é quando ele está em desvantagem. O Cruzeiro reagiu nas 3 partidas buscando pressionar o adversário quando estava em desvantagem. Mas tem alguma coisa errada ali quando o juiz apita o início do jogo até o Cruzeiro acordar em campo, ao menos nesses últimos jogos, né, Stefano? Parte até da questão do entrosamento, né, João? Parte até da questão da estratégia, de um time que quanto mais tempo joga junto, mais vai se achando em campo, mais vai descobrindo o que fazer. Isso aí é evidente, entendeu? Um time começa num ritmo diferente, o Robinho, que gosta de dar lançamento, que gosta de dar um passe mais longo, acaba não achando quem tem que achar, o Cabral a mesma coisa, o jogo fica mais truncado, é tudo uma questão de treinamento mesmo, é uma questão de tempo. Eu vejo também que o Cruzeiro tem capacidade de propor o jogo, essa palavra está sendo usada até em demasia no futebol, mas é verdade, o Cruzeiro tem total capacidade de, desde o primeiro minuto, independente de jogando dentro ou em casa, de pegar a bola e com qualidade fazer uma linha de passe, entendeu? Lançar um Sobs, entrar pela ponta, lançar a Arrascaeta, entrar pela ponta, usar um Ábila como pivô, usar um Ábila como trombador, segurar o jogo ali no meio do campo e não, peraí, a gente tem um volante, Henrique, segura a onda dos laterais aí, entendeu? É claro, fica mais exposto? Fica. Mas a gente está precisando, nesse exato momento, de atacar, de fazer gol. Não tem segredo. O Cruzeiro não está em situação de controlar nada. E contra o Flamengo, por exemplo, que é o nosso próximo jogo pelo Brasileiro, vai ser assim. O psicológico vai pesar muito. Se o Cruzeiro entrar com aquela de, nossa, nós temos que tomar cuidado, porque é o Flamengo, porque tem Diego, porque tem Damião, porque tem Guerreiro. Pra você ter uma ideia, a gente já está com medo do Damião. A gente está num nível assim. Então, se a gente entrar com esse pensamento, se o nosso psicológico for voltado para essa parte, vai complicar, entendeu? O Flamengo tem que pensar também, peraí, o Cruzeiro está nessa situação, mas o Cruzeiro tem um Ábila. Nossos zagueiros não são tão assim. O Cruzeiro está nessa situação, mas tem o Sobs. O Sobs a gente conhece. O Arrascaeta já fez chover. Então, vamos com calma. Se o Cruzeiro não apertar o Flamengo e mostrar, calma aí, cara. Aqui, além de camisa, tem time, porque tem... vai ficar difícil mesmo, porque o Cruzeiro ele precisa de se mostrar agora em jogos grandes, até por uma questão de confiança do time, até para quando pegar em casa a Ponte Preta, não apequenar, até para quando pegar em casa mais para frente Chapecoense, não tomar um susto, porque vai ter que ser assim. O Cruzeiro não tem essa de, não, vamos estudar o jogo, vamos. O Mano ele tá com um tempo limitado, ainda mais se ele tiver a ambição de seguir na Copa do Brasil, o que é totalmente plausível, seguir na Copa do Brasil e buscar o título, ele vai ter que ter essa ambição de saber que, cara, nosso time é bom daqui pra frente, nós temos peças boas aqui, entendeu? Nós temos um problema na lateral, a gente tem um Lucas lateral direito, eu não posso crucificar o cara agora, o cara é meu homem de confiança, igual ele mesmo deu na entrevista coletiva
falou que ele está mantendo a coerência de escalar o Lucas, porque ele acredita na confiança do elenco, beleza. Vai tomar pressão no lado direito. Aguenta segurar isso? Sabe que vai tomar pressão no lado direito? Mas para tomar pressão no lado direito, tem que atacar bem. Se for pro Lucas subir na linha de fundo, que ele vai, faça um bom cruzamento, que dê um bom passe, e foi mais ou menos o que aconteceu contra o Atlético agora. Porque o Cruzeiro cismou de atacar pelo lado esquerdo, sobe caindo pelo lado esquerdo, o Alisson entrou, também foi bola nele o tempo todo pelo lado esquerdo, e a primeira bola pelo lado direito que o Elber pegou, ele deu o passo para trás, livre, e o Robinho encheu o pé. Então, assim, o Cruzeiro quase não atacou pela direita. Até porque o Lucas, coitado, eu não achei, sinceramente, que ele teve culpa no Clássico. Eu reconheço as falhas dele esse ano, reconheço as críticas que têm que ser feitas a ele. Ele realmente está, assim, abaixo de qualquer lateral que a gente viu nos últimos tempos. O Ezequiel merece, com toda razão, essa chance. Tomara que agarre, tomara que se firme. Mas, assim, não foi o culpado do Clássico, não. Não mesmo, longe disso. Acho que, inclusive, achar um culpado no Clássico ali é até pecado, porque a gente tem que ver o conjunto da obra. Todo mundo errou, principalmente o Mano. Então eu acredito sim que o Cruzeiro consiga, dentro dessa escola tática, assim, dar essa chance ao que pode sobressair, que é o ataque, que é a parte técnica, que é fazer gol. Se vai levar 2, que busque fazer 3. Essa parte do lado esquerdo, essa polêmica também tomou conta dos debates, né, ao longo do dia, e me chamou um pouco a atenção, assim, porque não acho que o Rafael Sobis, por exemplo, fez uma boa partida, né, mas ele com o Edmar fizeram 2 tramas no primeiro tempo que não terminaram em gol por ineficiência da conclusão, né. O Edmar deu um lançamento muito bom pro Arrascaeta, né, pro cabeceamento, o Arrascaeta poderia ter cabeceado, né, e cabeceou livre, tranquilo, a bola não estava alta, não estava baixa, mas o Arrascaeta acabou cabeceando mal, né, perdendo um gol, né, feito, a gente pode dizer assim. E na jogada que o Vitor sai, abafa, e o Ávila tentando tirar, bota para fora, né, a jogada também é construída pela trama dos dois no lado esquerdo. Eu até concordo, ele insistiu bastante nessa jogada, mas eu não acho que ela foi ineficiente, pelo contrário, acho que faltou eficiência na conclusão dessas jogadas. E mais do que isso, a eficiência delas anulou o lado direito do Atlético Mineiro no primeiro tempo. Tanto que aí que o Atlético Mineiro conseguiu construir a jogada do gol e quase mais nada, né? A segunda jogada mais perigosa do Atlético Mineiro no primeiro tempo foi com o Otero de fora da área, né, acertando o travessão, também vindo pelo lado esquerdo do ataque atleticano. Ou seja, eu gostei da atuação do lado esquerdo do Cruzeiro no primeiro tempo. Eu vi que foi muito criticada, né, porque foi tentado em demasia e não resultou em gol, mas não foi pela inoperância dos jogadores que estão atuando ali, foi pela inoperância das conclusões, né, Álvaro? É verdade, João. O Cruzeiro jogou mais pela direita depois da entrada do Elber, né? No primeiro tempo, ele insistiu nas jogadas pela esquerda, de onde surgiu o belo cruzamento do Edmar para o Arrascaeta errar, né? Se não me engano, foi de onde veio o passe também para aquele gol que a Ávila perdeu de frente a frente com o Vitor ali, enfim. No segundo tempo, o Cruzeiro jogou, a entrada do Elber deu essa alternativa, né, para o Cruzeiro do lado direito, prender um pouco mais o Lucas não teve que subir tanto, ir até o meio, a intermediária, fazer algumas tabelas, buscava mais o Elber, e única jogada de linha de fundo praticamente, né, o Cruzeiro sentiu falta de acertar as finalizações, né, tinha que ter, enfim, meio chovendo molhado. A gente falou tanto isso quando o time era treinado pelo Bento, que o time criava, mas faltava guardar a bola na casinha. E isso, nesses 3 últimos jogos, isso acabou voltando a acontecer, né? O time criou bastante contra o São Paulo e contra o Botafogo, acabou passando em branco, mas contra o Atlético fez um gol de empate, depois de já estar também em desvantagem, né? Teve oportunidade de virar a partida, mas não as concretizou. Na verdade, a gente tá todo o nosso debate está voltado em cima do resultado, né? E o Tostão até escreveu uma coluna extremamente preciosa sobre isso ontem, recomendo a leitura,
procura a coluna do Tostão de ontem, né? Como as nossas opiniões são baseadas em resultados, às vezes, a gente esquece que são 90 minutos de bola rolando, né? Às vezes não olha nem o scout da partida, para nós, né, como torcedores, eu digo, né? Nós não olhamos nem o scout da partida, quantas finalizações tiveram, enfim. O Cruzeiro foi um time que se propôs a jogar futebol ontem, fez muito menos faltas do que o Atlético, inclusive isso é assunto pra gente, né? A arbitragem ontem prejudicou demais o Cruzeiro, né? O Atlético bateu o jogo todo, o Leonardo Silva não tomou nem amarelo, ele bateu o jogo todo, era braço no Ábila, braço no Arrascaeta, braço em todo mundo, e nenhum amarelo esse cidadão levou. Então, quer dizer, além de tudo, todas as questões que nós estamos comentando, das alternativas, das perdas de oportunidade, a gente ainda está tendo que lutar contra péssimas arbitragens, e eu não estou falando isso em questão de vitimismo, estão prejudicando o Cruzeiro. Não, as arbitragens estão péssimas em geral, no Campeonato Brasileiro, né? A nossa arbitragem é muito fraca, e isso é prejudicial demais ao espetáculo, João. Sem dúvida, né? Houve razões ali para crítica. A própria expulsão do Lucas também foi bastante polêmica. Eu ainda não entendi, inclusive, o critério do juiz, né? O Lucas havia feito a falta, ele deu a vantagem não se materializou. O Cruzeiro que sai com a bola, termina outro lance, ele volta muito tempo depois, dá o cartão, né? Não entendi o critério ali do juiz, né? Durante a transmissão, inclusive, o pessoal ficou até comentando sobre até uma possível revisão do cartão na súmula, porque foi absurdo, né? O segundo cartão do Lucas e a expulsão, né? Que, enfim, aumenta a pressão também sobre o Lucas buscando se firmar e abre espaço para que o Ezequiel jogue contra o Flamengo na Copa do Brasil. Deve ser o Lucas aí atuando na quarta-feira. E por falar em Copa do Brasil, é isso que a gente vai falar agora, né? Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nessa quarta-feira às 21h45 no Mineirão, um jogo importante, né? O Cruzeiro tem aí a vaga na mão, né? E aí não tem como falar de forma diferente. Só um vexame, né? Só um vexame tiraria o Cruzeiro dessa Copa do Brasil, né? Ao menos nessa fase, é claro. O Cruzeiro já vem de 5-2 no Rio de Janeiro, pode tomar 3-0, pode tomar 4-1, que fica com a classificação. Ou seja, o Botafogo precisa marcar pelo menos 4 gols do Cruzeiro e o Cruzeiro não fazer nenhum, né? Então, o Cruzeiro tem uma boa condição e isso permite fazer debates aí, inclusive, sobre que time deve ir a campo, né, nessa quarta-feira. Os ouvintes estão participando com a gente, deixando opinião, principalmente sobre esse assunto, né? O Marcel está dizendo, por exemplo, que o Cruzeiro tem condições de montar um mistão muito forte para a quarta. Afinal, em nosso elenco temos vários titulares e querem jogar, né? Falando um pouco do equilíbrio do elenco, eu acho também, né? A gente viu, inclusive, né, nesse domingo, que o Alisson, o Elber, né, são jogadores que podem entrar e não comprometer. O Cruzeiro tem limitação, né, para escalar alguns nomes, não pode usar o Edmar, o Brian não pode jogar, o Ezequiel não pode e nem o Ellison, né, que é o goleiro, né, terceiro goleiro no momento, mas são 3 opções aí que o Cruzeiro não pode recorrer em função de já ter atuado por outras equipes. Mas há opções aí para a formação de um time forte se o Mano optar por preservar alguns jogadores. O Wesley Gomes está dizendo que vai ser complicado a saída, né, dessa disputa contra o Z4, mas se focar no Campeonato Brasileiro o time sai e mandando esquecer a Copa do Brasil. Eu discordo radicalmente disso. Eu acho que o Cruzeiro tem aí condições e pelo futebol que vem jogando, né, pela evolução que vem demonstrando de entrosamento, para sair com alguma tranquilidade, e aí tem que conciliar as duas coisas. Até porque tem um detalhe que é importante, e eu quero saber a opinião do Stefano sobre esse ponto. A gente está falando que um dos problemas é o entrosamento, né, e a evolução de um elenco que jogou pouco. Eu acho que o entrosamento pode se dar numa atividade, né, o treino é fundamental. Um treino na quarta-feira pode ser tão importante para entrosar os jogadores quanto a escalação dos titulares contra o Botafogo. Mas pensando em sequência, a minha opinião, por exemplo, Stefano, o time que iria a campo na quarta-feira, que o departamento médico, a fisiologia olhasse e falasse: olha, esse cara não tem problema não, pode jogar. Quem precisasse de algum descanso, é o momento de dar descanso. Tirando isso, para mim, quarta-feira, pensando em entrosamento, é força máxima. E para você? Perfeito, concordo plenamente. Considero o jogo contra o Botafogo fatura liquidado. Inclusive, para mim, a ascensão do Botafogo no Brasileiro se deve muito a isso.
O Botafogo, depois da goleada pro Cruzeiro, ele teve tempo de focar, ele teve tempo de determinar para onde colocaria todas suas forças, sua energia, e colocou no Brasileirão. Começou a ir para cima, usar o máximo. O técnico aí, o filho do Jairzinho, né, que é o técnico, foi muito bem. Informando, gol do América. Oh, beleza, Ei, Coelhão, dá essa alegria pra gente. Enfim, então eu acho assim, é hora de botar pra jogar quem não tem problema. Se tiver que descansar alguém com alguma lesão por vir, né, algum cansaço, pode poupar, não tem problema. Não tem como o Cruzeiro perder pro Botafogo. Não tem como, favas contadas. Eu acho que o Botafogo nem ânimo pra isso tem. Até porque como tá focado nessa reação do brasileiro e trabalhando nos donos da bola lá na Band, eu tenho acompanhado muita repercussão dos programas esportivos até cariocas, lá no Rio aí também tem os donos da bola, eles têm tratado o Botafogo com uma certa, até mais do que deveria, né? Tratando com o nosso Botafogo, tá muito bem, cuidado com o Botafogo, como se o Botafogo fosse até brigar por algo a mais do campeonato, uma briga por G4, o que não tá descartado, porque matematicamente é possível. Mas assim, pra mim são favas contadas, é tranquilo acreditar que o Cruzeiro vai passar e que é hora de testar quem puder testar, de botar pra jogar o Mano, se quiser mudar alguma formação, quiser ver se dá pra jogar, por exemplo, com o Romero e o Cabral, ou se dá pra jogar com o Romero, Henrique e Robinho, se usa o Robinho mais pra frente, é hora de fazer isso tudo, de botar todo mundo pra jogar. Entendeu? Se tá 100%, joga. Tá 98%, vai pro banco, segura a onda. Entendeu? É jogo pra isso. É jogo pra ir com calma, tranquilo, assegurar a classificação. Se possível, não perder, porque ninguém merece passar sufoco. Não perder é essencial, até porque no Mineirão a torcida vai estar presente, ninguém quer sair de lá com derrota. Mas a princípio, pensar em classificar, independente do placar, classificar é importante. Testar jogadores e já pensar na sequência do Brasileirão. E aí o Álvaro já anunciou, né? A gente ia cantar aqui na poesia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, porque o América pressionou, e aos 46 minutos, gol do Michael, não sei, não conheço o jogador aqui, não consegui ouvir o áudio, marca 1-0 pro América, já faltam 30 segundos pro final do jogo, o América muito próximo aí de conseguir a vitória, ou nesse Inter aí na última jogada resolveu aprontar alguma coisa, vai ficar atrás do Cruzeiro nessa rodada mais uma vez, ficando aí com 27 pontos. O Cruzeiro e caindo para 18º, né, João? O Inter cai para 18º, né? O Inter vai caindo para 18º, né, com 27 pontos e ficando aí a 3 pontos do Cruzeiro. Uma distância confortável. O Cruzeiro, né, tem saldo pior, ou seja, se o Cruzeiro tropeçar contra o Flamengo e o Internacional vencer na próxima rodada, o Atlético Mineiro, o Internacional passa o Cruzeiro, mas um empate, por exemplo, contra o Flamengo já garante o Internacional atrás do Cruzeiro, mais uma rodada, bom pro Cruzeiro, essa vitória do América Mineiro, que vai para 18 pontos, né? O América tá praticamente fora dessa briga, o Vitória, o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 11 pontos a mais, 29. O Botafogo, aliás, né, olha para esse jogo de segunda com um olhar mais aguçado, porque o América é o próximo adversário do Botafogo no Brasileiro. O Stefano estava falando, por exemplo, da perspectiva do Botafogo lutar por G4, né? Isso começou a ocorrer na imprensa do Rio há 3 rodadas atrás, né? A derrota para o Santos no Rio, o Botafogo não tinha perdido como mandante no Campeonato Brasileiro ainda. Esse nada vai fazer com que o Botafogo vença, né? O Botafogo venceu nesse final de semana, recuperando aí terreno, mas é 9º colocado, tá já distante, e acho que dificilmente o Botafogo vai pensar que o jogo contra o Cruzeiro precisa de poupar jogadores. O Botafogo tem uma situação um pouco tranquila, mas não duvido do Botafogo também não pensar em força máxima, já pensar aí que está eliminado mesmo e ser um duelo quase que de compadres nessa quarta-feira. O que eu acho importante, quero ouvir o Álvaro falar um pouco sobre isso, o Stefano também falando, é que apoio da torcida nessa quarta-feira, para ganhar sequência, para ganhar força, é fundamental para que o Cruzeiro ganhe também mais força e mais conjunto para a sequência do ano, né, Álvaro? João, a torcida do Cruzeiro tem dado espetáculo, né? A torcida do Cruzeiro tem dado show, né? Nós só não temos os maiores públicos do campeonato porque nós estamos apenas atrás aí dos campeões de torcida que tem
5 vezes torcida mais que nós, Brasil afora, né? E a terceira média de público do campeonato, se não me engano, do Cruzeiro. Depois eu tenho que olhar os números atualizados. A torcida do Cruzeiro está linda, está espetacular, está lotando, está cantando, está apoiando. Alguns momentos de vaia, natural. O torcedor do Cruzeiro é assim, a gente já sabe disso. Eu acho que o Cruzeiro tem que aproveitar esse momento, essa simbiose que está tendo com a torcida. E vou dar o pitaco no assunto, essa questão de quarta-feira. Acho que vocês têm toda a razão, concordo 100%. Tem que classificar, se puder ganhar, melhor ainda. Se puder poupar, poupa também, dá entrosamento, dá ritmo para quem não tem jogado tanto. É importante fazer isso, porque volta e meia vai ter uma suspensão, vai ter alguma situação que impeça alguém de jogar, e a gente precisa de ter jogadores prontos para entrar, que tenham ritmo também. E é por aí. O Cruzeiro pode estar numa fase maravilhosa dentro de campo, não está, mas o que acontece da mureta para cima nos jogos do Cruzeiro tem sido uma coisa espetacular. O espetáculo que vem de cima tem sido emocionante, tem sido muito bom, João. Sem dúvida. E a gente vai agora dar uma passada pelas notícias do Cruzeiro no final de semana, sempre a gente dando valor aqui aos resultados da base, ao especializado, também informações sobre ingressos para Cruzeiro e Botafogo. Começando pela equipe infantil do Cruzeiro, que venceu mais uma no Campeonato Mineiro Sub-15, venceu o Social de São João del Rei por 1-0 na Toca da Raposa 1 e manteve a liderança do hexagonal final da categoria. O Cruzeiro tem 2 pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético Mineiro, né? O gol do Cruzeiro foi marcado pelo zagueiro Cezinha, né? E com isso o Cruzeiro vai para as últimas 2 rodadas para enfrentar a MDH nesse dia 24, no próximo sábado, é o próximo confronto do Cruzeiro, e depois o Arsenal, para que o Cruzeiro possa... O Cid está corrigindo que zagueiro Cezinha, Cezinha é zagueiro sim, não é o Cezinha meia do infantil, do juvenil não, pode deixar de ser corneta, é outro Cezinha. Ele fez aqui 1-0 pro Cruzeiro no infantil, garantindo a vitória. Faltam aí 2 jogos pro Cruzeiro consolidar aqui o título no infantil. A equipe sub-16, aliás, o primeiro ano do juvenil, enfrenta nessa terça-feira o Cruzeiro Internacional pela Copa União. O Cruzeiro Internacional é um projeto do Cruzeiro com o governo do Cazaquistão, né, entre uma parceria do Departamento de Negócios Internacionais do Cruzeiro com o governo cazaque. Ele não faz uma boa campanha na mesma competição, né, o Cruzeiro Internacional perdeu os 4 jogos até aqui, já a equipe sub-16 do Cruzeiro, formada por garotos da base efetivamente do Cruzeiro, vem buscando reação na competição, estreou com derrota para o Filhos do Vento, venceu o Rubro Negro por 3-0, depois venceu o CBF vantagem por 5-2, na última rodada empatou contra o América Mineiro por 2-2. No juvenil, o Cruzeiro também venceu o Social no hexagonal final da categoria também do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro venceu por 2-1, uma vitória dramática, né? O Cruzeiro venceu aí, aliás, não foi, o Cruzeiro fez 2-0 e de pênalti o Social acabou descontando aos 42 minutos. Tô falando um monte de besteira aqui, foi virada mesmo. Aos 42 minutos do segundo tempo, o Cruzeiro virou a partida e venceu por 2-1. Foi de fato dramática essa vitória pro Cruzeiro sobre o Social. Gols dos garotos Davi Andrade e Rafinha. No juvenil, o Cruzeiro não tem a liderança, mas o Cruzeiro vem em busca ainda de recuperação, buscando aí encerrar a sua participação com uma campanha menos modesta. O Cruzeiro ainda já não tem mais chance de título, mas vai buscando a reação no hexagonal final, também enfrentando a MDH e a Arsenal nas últimas rodadas. Já o time júnior do Cruzeiro praticamente selou o campeonato estadual da categoria. A equipe venceu o Atlético Mineiro por 2-1, gols de Raniel e Rick Senna, consolidou a vantagem e pode ser campeão na próxima rodada, já no dia 24 agora, contra
o América Mineiro, né? São muito próximo o Cruzeiro do título de tetracampeão mineiro júnior. O atletismo cruzeirense conseguiu mais um fim de semana de bons resultados. A primeira grande prova foi em Vila Velha, no Espírito Santo, a 27ª 10 milhas garoto. Teve a cruzeirense Cleidiane Barbosa como vice-campeã. No masculino, Davi Benedito ficou com 6º lugar. A primeira vitória celeste do fim de semana foi na 5ª etapa do circuito Qualidade Caixa Nordeste, percurso de 10 quilômetros. A prova foi em Natal e teve como campeão Valdir Sérgio de Oliveira. O 3º lugar foi cruzeirense também, com Marcos Antônio Pereira. No Nordeste ainda, o Cruzeiro foi vice-campeão na 2ª etapa do circuito Honda de Recife, com Wellington Bezerra da Silva em prova de 10 quilômetros. Goiânia, o cruzeirense Pablo Fagundes Costa venceu a prova de 5 km na segunda corrida Cicobi em Gecred. Em Minas Gerais, outra vitória cruzeirense, no desafio Escarpas do Lago, na cidade de Capitólio, Ivamar de Oliveira foi o grande campeão da prova de 10 km. Na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, o Cruzeiro mostrou sua força e venceu os 5 km da Maratona Internacional da cidade boliviana. Fábio de Andrade Queiroz fez o tempo de 14 minutos e 18 segundos, e superou cerca de 15 mil atletas que estavam na disputa internacional. O Sada Cruzeiro também venceu no final de semana, bateu o Montes Claros por 3-1 no último sábado, no Riachão, 21-25 derrotado no primeiro set, venceu por 25-20, 25-20 e 25-21 as parciais seguintes e garantiu ao menos o 2º lugar, ou seja, disputa semifinal do Campeonato Mineiro em casa. Agora, o Minas faz uma sequência de jogos, tem jogos a menos que o Cruzeiro, e o Cruzeiro encerra sua participação na sexta-feira, dia 30 de setembro, às 20 horas, no ginásio do Riacho. Cruzeiro, o Minas Tênis venceu os 2 jogos por 3-0 ou 3-1. O que vai valer nesse jogo final? Se o Sada Cruzeiro for derrotado por 3-2, a gente tem o Sada Cruzeiro como primeiro colocado na fase classificatória. Vencendo, claro, está consolidado também. Se for 3-0 ou 3-1, aí o desempate de sets para definir o primeiro colocado. O Sada Cruzeiro que se prepara também para a disputa do Mundial de Clubes que acontece em Betim entre os dias 18 e 23 de outubro. O Cruzeiro fez uma ação bastante legal na partida contra o Atlético Mineiro nesse domingo no Mineirão, levando crianças que estão passando pelo processo de tratamento contra o câncer. Os garotos fizeram um tour pelo Mineirão antes da partida, numa parte da campanha Setembro Dourado. As atividades foram realizadas com crianças e adolescentes da Casa de Acolhida Padre Eustáquio, a CAP, da Fundação Sara Albuquerque Costa e a Associação Unificada de Recuperação e Apoio Aura. Bem bacana essa iniciativa do Cruzeiro, prestigiando essa garotada aí, verdadeiros guerreiros que vão aí triunfar nessa disputa contra o câncer. A gente tem ainda informações sobre Cruzeiro e Botafogo, venda de ingressos. A venda para o sócio já começou, o sócio já pode então adquirir o seu ingresso próximo do futebol. Os sócios papafilas também estão podendo participar. 4 ingressos cada sócio tem à sua disposição. Sócios cativos do Cruzeiro sempre, desconto de 50%, iniciando a R$20 o setor mais barato, papafilas com desconto de 10%, R$36, e sócios time do povo que não tem desconto no ingresso, o ingresso mais barato R$40. Quem quer levar criança, a gente tem agora também o setor para as crianças, em função da lei estadual. O resgate para ingressos gratuitos para crianças contra o Botafogo será nessa terça-feira na bilheteria do ginásio do Barro Preto, entre as 10 e 18 horas. O torcedor, claro, tem que estar atento às regras para a retirada, tudo isso disponível, não vou me alongar aqui nas informações, mas disponível no site oficial do Cruzeiro. E as bilheterias, venda para os não sócios, estão abertas também nessa terça-feira. Já foram abertas hoje, desculpa, teve venda hoje de 10 a 18, amanhã também venda de 10 a 18 no Barro Preto, na bilheteria sul do Mineirão. Na quarta-feira, venda no Barro Preto de 10 às 15 horas, na bilheteria sul do Mineirão, das 10 até os 10 minutos do segundo tempo, e também no norte do Mineirão. A torcida visitante tem venda aberta só na quarta-feira. Agora, Stefano, eu vou ainda conversar com o Álvaro mais um pouco, repercutir mais algumas questões, mas já vou abrir espaço para a sua despedida, para o seu palpite para Cruzeiro e Botafogo. Agradecer pela sua participação. Tem o resultado das enquetes ainda aqui também para a gente abordar.
mas é um prazer ter você conversando com a gente aqui mais uma vez. As portas do Guerreiro dos Gramados, que é a sua casa, estão sempre abertas. E como está aberto agora o microfone e o espaço para sua despedida, não esquecendo, claro, do palpite para essa quarta-feira. Uma boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, João, boa noite, Álvaro, Sidney, Paulo, todo mundo que está ouvindo na Rádio GDG. Eu me sinto em casa, obrigado por falar que é minha casa, porque eu me sinto em casa. Adoro isso aqui, por mim, se tivesse disponibilidade, eu tinha todo dia, fazia toda hora. Acho sensacional. Concordo plenamente com a questão que você levantou antes dos anúncios, e acho que o Cruzeiro tem que pensar em ganhar, partir para cima do Botafogo, fazer o resultado para dar alegria para a torcida, para acalmar a torcida também na sequência de resultados ruins que vieram, para dar confiança contra o Flamengo. Então eu vou de 2-0 aí, um jogo mais calmo, mais tranquilo, sem sofrimento, sem tomar gol. Entendeu? Um golzinho ali, um golzinho pro Alisson ali para dar uma moral pro moleque que tá voltando, que a gente sabe que é muito bom de bola, entendeu? Um golzinho talvez pro Bruno Rodrigo também, para ver se ele melhora o seu posicionamento, ou pro Lucas, né, quem sabe? Vamos ver. Então, obrigado, como sempre, abraço para todos aí, tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Isso aí, até a próxima, Stefano. Mais uma vez, muito obrigado, mais uma vez. Deixa o meu abraço e vamos ao resultado das enquetes aqui. Primeira pergunta, que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no primeiro tempo de ontem? 66% com nota 4. Que nota você dá para a atuação do Cruzeiro no segundo tempo? 74%, nota 7. O time evoluiu em relação ao jogo contra o São Paulo, 49% dizendo que manteve. Quem foi melhor do jogo de ontem? 51%. Robinho venceu aí a nossa enquete. Sobre o confronto contra o rival local, qual situação você escolheria? Perder, mas disputar o G4 para 69%. E no jogo de quarta contra o Botafogo, o Cruzeiro deveria usar, para a maioria concordando com o que a gente falou aqui, time titular, claro, poupando aqueles mais desgastados. O Wesley está dizendo que esse ano é rezar para os 45 pontos logo. Vai ser ruim, vai ser difícil, vai ser osso, não se iludam, talvez cairemos. Não está muito otimista o Wesley aí, depois dessas últimas 3 partidas. Eu acho que foi uma crise parcial de um Cruzeiro que vem se recuperando, Wesley. Espero não estar enganado, mas vejo o Cruzeiro escapando aí com alguma tranquilidade. Depois de ver esse América Internacional aqui, a sensação é de uma vaga, né? Já que parece que o Inter, se não mudar muito a postura, vai acompanhar a América e Santa Cruz aí no caminho para a Série B. Jogou bem pior do que o Cruzeiro nas suas últimas apresentações. Álvaro, eu passo agora a palavra para você. Agradeço também mais uma vez por abrilhantar o nosso debate. É um prazer te ter aqui como companheiro. Abro espaço para a sua despedida, para o seu recado final e, claro, o seu palpite para Cruzeiro e Botafogo. Boa noite. João, eu não vou fugir do palpite do POC, não. Eu acho que é por aí mesmo. O Cruzeiro, com qualquer situação que o Mano deva levar a campo, deve buscar a vitória. Eu vou palpitar 2-0 também, para devolver o placar do último confronto, e classificação assegurada, a gente poder esquecer um pouco a Copa do Brasil e pensar nas próximas rodadas fundamentais, né, para o Cruzeiro não deixar essa subida na tabela e, consequentemente, o livramento dessa situação incômoda ficar muito para o final da competição, como foi em 2011. João, também o debate é sempre alto nível, com o POC aí abrilhantando. O POC tem muito conhecimento, ele é inteligente, é gostoso conversar com ele, porque ele entende do riscado, né? É bom conversar com gente assim, é bom debater com gente assim. Queria agradecer a toda a China Azul aí que está sempre ligada com a gente, né? E mais uma vez reforçar o que eu falei agora há pouco, né? A China Azul tá linda, tem dado espetáculo, tem enchido o estádio, tem empurrado o time, tem vibrado, faz o time vibrar. Continue assim, China Azul. E certamente o Cruzeiro estará livre dessa situação quanto antes, e se puder até, a gente foca na Copa do Brasil aí pro restante do ano, e quem sabe até não belisca já alguma coisa esse ano. Boa noite a todos, até a próxima.
Isso aí, eu agradeço, Álvaro, mais uma vez. Deixo também uma boa noite mais uma vez. E lembro aos ouvintes que o Guerreiros em Debate vai ao ar nas segundas-feiras às 21 horas. O programa é feito ao vivo e também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis os programas aí da temporada 2016 do Guerreiros dos Gramados, do Guerreiros em Debate. Eu abro espaço também para lembrar que quando o Cruzeiro joga no meio de semana, é o caso dessa quarta-feira, tem programa na quinta-feira. Então, quinta-feira, 21 horas, Cruzeiro e Botafogo é na quarta, às 21h45, com cobertura do Guerreiro dos Gramados, tem pré-jogo, tempo real no Twitter, no Facebook, pós-jogo, tem colunas avaliando o momento do Cruzeiro, né, tudo que estiver acontecendo também, diárias no guerreirosgramados.com.br, mas na quinta-feira, às 21 horas, a gente volta para mais um debate, né, ou seja, para conversar aqui de Cruzeiro e Botafogo, e claro, a preparação para o duelo contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro no final de semana. Eu agradeço mais uma vez a você pela audiência, pelo carinho com a equipe do Guerreiro dos Gramados, por acompanhar mais um Guerreiros em Debate, esse programa que é feito de torcedor para torcedor. Deixo o meu boa noite, abro espaço aqui no coração para cada mensagem carinhosa que a gente vem recebendo aqui também. Me despeço por aqui, lembrando sempre, Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força. Guerreiros em Debate.